Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Mais um dia de programas políticos, de campanhas. Mas no nosso mundo do radialismo, até mesmo no telejornalismo, nós tivemos hoje uma perda muito grande de Gil Gomes. O popular repórter Gil Gomes morreu aos 78 anos nesta terça-feira. Ele tinha sido encaminhado ao hospital em estado grave, desacordado, há alguns anos que ele padecia do mal de Parkinson. Enquanto isso, eu não consigo entender e acho que vou morrer sem entender. Morre mais uma mulher que se submete a um procedimento estético com uma pseudo-profissional, já conhecidíssima de todos os jornais, revistas, e mais uma jovem morreu porque foi fazer um procedimento com uma pessoa que não tem qualificação. O que passa na cabeça dessas pessoas? Tá faltando, né? O que já morreu só agora, assim, 2, 3, assim, uma de carreirinha, como se diz, né? Como é que uma pessoa continua frequentando um lugar e não percebe que a pessoa não tem condição? Tá na casa dela, né? Parece que o procedimento foi feito na casa dela. E essa nem enganou que era médica, me parece. Não, mas já... a Dani Bumbum, Dani Bumbum já tinha ocupado as páginas e as manchetes quando da morte da Lilian, aquela mulher que foi lá com o doutor, como é que é o nome dele? Doutor o quê? Não era o doutor. Era o doutor Bumbum, ele que é o doutor Bumbum. E ela é Dani Bumbum, é o doutor Bumbum. Todo mundo que faz bunda, o sobrenome é Bumbum. É Bumbum, todo mundo. Não, o nome da rede social é Bumbum. E assim, ó, quando é que a gente vai aprender a ver quem é, ver se tem, qual é... As redes estão aí também para mostrar às pessoas quem elas são, sabe? Dona Magda, esse assunto está tendo desdobramentos. Primeiro, é muito importante que a senhora repise como fez aqui, porque a gente tem todos os dias ensinar e ensinar para nós mesmos, né? Que é como disse a doutora Luciana, essa nem profissional era, não disfarçava. Fazendo em casa, com toda a divulgação que teve. Mas a partir dali teve um desdobramento. O marido foi e deu uma entrevista muito severa contra esta profissional. E depois esta profissional teria ligado, chorado, segundo denúncias, oferecido dinheiro, e ele estaria mudando a versão. Então foi aberto um inquérito já também sobre isso, aberto um inquérito e já foi dado ele deu entrevistas dizendo que não era isso, mudou a versão dele. Ele, o marido. Então é o que eu estou lhe dizendo, as coisas vão além da simples compreensão da gente. Então o que era já uma primeira tragédia se avizinha uma segunda, porque parece que gerou um segundo inquérito policial sobre suposta tentativa de comprar as testemunhas. Mas como é engraçado, né? Essa questão de, pelo que eu entendi, essa parte eu não vi na mídia. Essa parte do marido, o marido teria, em tese, se desmentido ou tentado voltar atrás. Não, ele primeiro ele fez aquela que todo marido se imagina, mesmo que não ame a esposa, mas se imagina que uma perda brutal como essa, né? Teve a reação. Depois os fatos... O Russo até falar de uma tragédia engraçada. Não, mas não era, não. Não, tá certo. Vai lá, não pode ficar vermelho. Estou escolhendo as palavras. Só é boca, não, quando só me bota aqui no cantinho que eu não posso fugir, eu fico vermelho. Eu até fiz esse comentário para confirmar, porque no caso da menina de Porto Alegre, que supostamente teria sido agredida, também tem muitas contradições. Primeiro que nem a mãe nem o pai não sabiam de detalhe nenhum, quer dizer, ela não comentou com a mãe e com o pai. Primeiro, ela também informou que ela... Só um pouquinho, tu tá falando da menina de então, Porto Alegre. Vamos ponto, nova linha, letra maiúscula. Não, daqui a pouco as pessoas já misturam tudo. Então, agora sim, ó. Falando nesse assunto, a Lu está se referindo àquela menina que foi atacada. Atacada aqui em Porto Alegre. Então, primeiro ponto, os pais não sabiam de nada. Segundo ponto, primeiro ela disse que estava usando uma camiseta com hashtag ele não. Depois era um bottom pequeno na mochila. Também uma terceira controvérsia, ela estava comentando que teria levado um soco no nariz. Só que quando do exame de corpo de delito, ela sequer comentou do soco no nariz. E se ela tivesse levado um soco no nariz, eu acho que até eu viria, né? Sim, porque imagina. Um soco no nariz. E por fim, o lugar.
porque ninguém viu, vizinhos não viram, pessoas que trabalhavam. Então, assim, como as pessoas são, não estou dizendo que seja o caso, mas é muito sério tu lidar com uma investigação, com a polícia, as pessoas têm que agora tu está te referindo ao marido dela, que mudou a versão. Sim, é que nem essa Será que ela prometeu um bumbum para ele, sem morte? Dona Maia, já que estamos com notícias assim, só curtinhas, vamos complementando vamos notícias com as anteriores, rápidas. eu trouxe aquela trágica de Fortaleza, do presídio, onde a mãe foi com a filha e a filha acabou estuprada, pois tomaram uma medida muito severa. Qual foi? A partir de agora não entram mais crianças no presídio, Dona Maia. Que horror, gente. Foi a solução que arranjaram. Não é da segurança, não é botar agentes penitentes, não. A solução é que não entra mais criança. Não, esse é o país da piada pronta. É o país da piada Mas pronta. vamos combinar que, por exemplo, hospital. Tem lugares que não é muito, é um pouco hostil, uma UTI é hostil para criança, tanto é que tem limitações. Um presídio também é muito hostil para criança. Muito boa a medida. Muito razoável. Muito Eu também acho. Eles, pelo menos, eles confessam que eles não têm como controlar, não têm controle sobre isso e não terão a curto prazo, essa que é a realidade, então melhor impedir que crianças entrem dentro dos presídios. Porque depois se entra, eles não podem fazer nada. Tem razão. Coitada dessa menina, que coisa horrorosa. Eu diria que eles não conseguem nem ter segurança das suas próprias vidas, porque o agente penitenciário também corre risco todos os dias. Tá? Não, mas tanto é que os agentes penitenciários não iam lá. Sim, e então o fato ocorreu porque eles ficam lá e os agentes penitenciários ficam aqui protegidos, armados, mas não vão no bolo lá. E aí aconteceu isso. É assim, quem toma conta é a facção. Lógico. Agora, voltando à história... Todos os presídios é assim. Tem uma série agora na TV, que não precisa muito, mas que está mostrando isso. Sabe? Eles ficam acuados, porque quem manda no presídio... Sim, tem até prefeito. No pois tem prefeito. Tem lojinha. Tem lojinha, é verdade. Fala, Roberta. Eu só queria complementar o que nós estávamos falando sobre essa questão das mulheres que estão se submetendo a procedimentos sem constatar exatamente quem são esses profissionais. Por trás disso, tem uma busca absurda pela aparência. Não se gostar, enfim, não... É tão louco isso, as pessoas ficam absurdamente focadas em melhorar seu corpo, melhorar a sua estética, quando na verdade tem que se conhecer melhor, se aceitar melhor e, enfim, buscar outros valores. Acho que a gente está... Essa onda que a gente não vê vê toda semana mulheres sendo atingidas por esse tipo de situação, está nessa questão dos valores, que eu acho que a gente está deturpando muito. E acredito que se essa mulher fosse perguntar ao marido dela, ao namorado dela, se ela precisava fazer esse procedimento, talvez ele diria a ela, possivelmente, que não ia precisar, que ele gostava dela do jeito que ela era. Foi o que disse o marido da Lilian, a bancária, aquela que morreu, que eles jamais imaginavam, que ele era contra, enfim... Mas aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, e a mulher, ela já tem isso por natureza, desde sempre, e também se culpa muito, porque não tem um bumbum legal, que a gente está falando do bumbum, ou porque o seio está meio caído, ou porque isso, ou porque aquilo, as pessoas realmente... E com as redes sociais, isso tomou uma grande proporção, porque o que vendem as digital influencers? Uma vida maravilhosa, no qual se faz um monte de... Ninguém é feio, cara, bem lembrado. Ninguém é feio, né? Ninguém é feio, tu acha que é postal. Então, quem não tem essa possibilidade e não tem recurso também, porque quem tem recurso vai lá, paga um bom profissional. Exato. Entra num desespero de querer estar e ser daquele jeito. E aí acaba cometendo esse tipo de loucura, porque é um desatino, não, muito menos. Quer dizer, tem que ser um profissional indicado, tem que ser um profissional, um técnico, uma pessoa que estudou, que se especializou, tem que ser especialista naquilo. Não pode ser qualquer um e não pode ser uma pessoa que surge na rede social que tem 100 mil seguidores. Mas essa... Podem ser 90 mil comprados e 10 mil seguidores. A senhora tem que analisar. Onde é que é o consultório, vai na questão do Google ali, dá uma olhada nas avaliações, não fica só na rede social, porque as pessoas compram seguidores. Então, o número de seguidores não significa que aquela pessoa realmente tem credibilidade. E essa ainda já tinha uma passagem pela polícia, porque ela já tinha tido um problema desses. Há pouco morreu a Lilian pela mesma razão. Dona Magda, eu só quero dar uma segunda ajudar.
tem 100 mil seguidores, aí bota uma foto, tem 8 curtidas. 8 curtidas. As pessoas têm que também, as pessoas têm que exercitar a inteligência. Marne Barcelos, tu que é o nossa âncora da sabedoria, o nosso... É verdade. Com essa tua golinha toda bonitinha, bem passada, que bonito. Eu que passo. Tu que passa? Tu posso levar umas camisas minhas lá pra tua casa, que eu sou péssima em Cozinha passar. também, prega botão. Fala nisso, o senhor está excepcionalmente elegante. Excepcionalmente. Porque nós não trabalhamos, então. Não, vocês estão ligando todos os dias, eu só de vez em quando. Tá bom. Fale, Marne Barcelos. Não, eu gostaria de citar um aforisma do grande Oscar Wilde. Deveríamos viver como se a morte não existisse, morrer como se nunca tivéssemos vivido. Eu falo isso em função da morte do meu querido amigo Gil Gomes. Nós trabalhamos juntos em uma oportunidade, mas éramos amigos pessoais, frequentei a casa dele. Só para que vocês tenham ideia, há 30 anos atrás, olha, não foi 30 anos atrás, o Gil Gomes comprou uma casa no Morumbi, que é o bairro mais chique de São Paulo, junto com Jardins, né, que são uma série de localidades. E a casa, ele foi avaliado, eu estava junto da avaliação, em $2,5 milhões com um programa de rádio. E ele ganhava muito dinheiro, ele ganhava 50% do faturamento horário, que era o primeiro lugar de audiência em São Paulo. Imaginem, São Paulo é uma fábula, né? Uma fábula. Então nós éramos amigos pessoais. E o Gil adorava cavalos, ele chegou a ter 80 cavalos. E jogou todo o dinheiro fora nas patas dos cavalos. Isto não impede que eu diga que ele foi um dos maiores talentos que eu conheci na minha vida. Altamente profissional, porque eu só acredito no profissional disciplinado. E ele era altamente disciplinado, ele chegava antes, ele preparava o seu programa na época na Rádio Record, e por isso que o programa tinha aquela grande repercussão. Quando surgiu a ideia de fazer o Aqui Agora no SBT, eu fui convidado a fazer um teste, porque lá em São Paulo tem que fazer teste. Lá tem que fazer teste, lá em São Paulo. Então eu fiz um Não teste. é assim, não é a Bangu. O Silvio gostou. O Silvio, olha, você tá para ser o apresentador da parte policial do programa, porque eu tinha um programa na Rádio Capital de São Paulo e esse programa tinha, na época, mais de 1 milhão de ouvintes por minuto. 1.056.000 ouvintes, para ser mais preciso. Bom, aí aconteceu toda essa história. E como o Gil tinha muito mais nome que eu, o Silvio optou por colocar o Gil. Eu não fiquei chateado, claro que eu gostaria de ter estado lá, mas depois até achei que eu tive muita sorte porque ele recebia ameaça de morte. Mas tu ia fazer aquela coisa que ele faz fazia no meu estilo. Mas eu acho que é isso que... agora nós estamos... Né, aquele jeito dele que ele forçava a garganta. E era maravilhoso. Não, e era um bom caráter. Marne. Coisa que não é muito comum. Difícil de se achar no nosso meio. Rádio e televisão, especialmente lá de São Paulo. E nós éramos amigos. A última vez que eu falei com ele foi ali na Avenida Paulista. E ele se abraçou e começou a chorar. Disse, olha, eu tô com câncer, cara. Eu disse, pô, mas o que houve, cara? E tal, tô com câncer. Tanto vai que ele faleceu de câncer hoje. Eu só queria falar para vocês dessa figura maravilhosa que foi Gil Gomes, que marcou uma época na televisão brasileira. Foi o maior apresentador policial da história do rádio de São Paulo. O estilo que ele criou nunca teve antes, não terá igual. Muitos imitadores tentaram copiá-lo, mas nenhum deles conseguiu. Então, Gil Gomes, mais um grande nome que está nesse momento já lá, fazendo o seu horáriozinho numa rádio do céu, né? Então, como dizia, vou repetir o Oscar Wilde, outra frase do Oscar Wilde, o sono é o irmão da morte. Essa frase está num conto dele chamado O Príncipe Feliz, que para mim é um dos contos mais lindos escritos por esse gênio, que foi Oscar Wilde. Acabei de perder o sono, agora eu só quero não dormir, não vou dormir. Medo! Vá que o cara lá em cima faz assim... Pá, vem. Dona Magna, venha! Como é que fazia o... Venha! Olha o que ele disse. O que ele disse? Olha o que ele disse. Esse Oscar Wilde era outro maconheiro também. Fumava os troços, ficava doido, eu escrevia essas bobagens. Não, olha aqui. Olha com essa cara, não. Não adianta tu botar... Ele tá louco pra rir hoje. Não adianta botar uma gravata chique. Algumas coisas a seu respeito. Como é que é? Tem um amigo de infância dele que me conta coisas dele quando era infância. Que medo. Olha, tá na mão dele, ó. Futebol, aquela coisa toda. Falando em futebol, eu preciso que vocês falem sobre o jogo de hoje. Porque eu não assisti, me poupei. Acho que tô ficando meio bidu numas coisas que não dá nada, eu sou meio bidu. Eu digo, esse jogo vai ser um horror. Foi um horror, gurizes?
Não, eu Foi comentarista oficial da Rádio Grenal. Eu sei. O jogo... Líder de audiência. O Internacional, a seleção brasileira, que é uma das top do mundo, jogou com o seu time titular. Enfrentou uma Argentina que está começando, uma Argentina que está num processo de assimilação de novas ideias, com um técnico interino. E o Brasil ganhou de 1-0 com um gol que, segundo o nosso comentarista, Diego Real, que é um dos caras que mais entende de arbitragem aqui no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul tem grandes caras no apito. Tem o Carlos Simon, tem o Gaciba, o Real, os melhores comentaristas de futebol no apito são ex-juízes até a nível globais, Bandeirantes e Record, aqui do Rio Grande do Sul. E o Diego Real é um deles. O gol foi ilegal, o gol do Miranda. Ele fez a carga em cima do zagueiro argentino Otamendi, o gol saiu aos 47 minutos do segundo tempo. Olha só, o Brasil com um timaço, o time máximo, com o Neymar, os argentinos com um time B, sem Di Maria, sem Agüero, sem Messi, ia levar a partida para os pênaltis. Então o Brasil não convenceu, o jogo não teve tantas emoções, foi legal. Agora, um comentário de futebol hoje pertinente, é uma palavra que os jornalistas Que bonito! usam muito, pertinente. É um foi a momento derrota histórico. da Alemanha no estádio de France com a França, porque a Alemanha vai ser rebaixada da Liga das Nações da A para a Série B. A Alemanha não ganha mais nada depois da Copa do Mundo. Ela entrou que nem aqueles caras que perderam a mulher, perderam o norte, perderam o emprego, perderam o carro, perderam a casa. É a guampa, é a guampa. Não segura. Parou. Não segura mais. Não. É o Perdeu o efeito de emprego, uma perdeu paixão. a casa. Não leva para essas baixarias. Ela é uma seleção depauperada. Depauperada. A renovação vai ser difícil, porque os alemães não têm tanto material humano que nem brasileiros e argentinos, então prevê um futuro meio negro para o futebol alemão. Dona Magda, posso acrescentar alguma coisa sobre o futebol? Pode. Pode? Não. Não, é porque ele me olha assim com uma cara. Eu não sei se ele quer falar, se ele não quer falar, então eu prefiro que ele fique quieto. Fale. Não, é que o jogo tem que ser visto, logicamente, para nós era um amistoso. Para nós era um amistoso que nem de longe lembro aqueles grandes clássicos Brasil e Argentina. Primeiro que um clássico não jogado nem no Brasil, nem na Argentina, jogado lá no exterior, né? E as duas equipes, a Argentina com uma equipe bem jovem, bem renovada, e o Brasil tentando se realinhar. Então a gente, na verdade, ele tentou hoje um esquema com dois centroavantes, 2 atacantes enfiados, um esquema que eu não gosto, acho superado, né? Hoje acho que os jogadores precisam ter múltiplas funções e articular mais, então ficaram 2 na frente sem movimentação. Talvez o ponto alto tenha sido que o Brasil descobriu seus 2 volantes e a partir dali se organize. Hoje, o Casemiro, que é um jogador renomado pelo Real Madrid, e o Arthur, que chegou no Barcelona, impressionando, né? Esta dupla de volantes talvez seja o início da reorganização do futebol brasileiro para que voltemos a ganhar uma Copa do Mundo. Aqui no WhatsApp, quem está bombando agora, que falou há pouco... Chicão Tofani. Já estava bombando porque as pessoas estavam... O Chicão tá sem óculos hoje, já eu tava fiz uma chamando promessa atenção. com uma pessoa hoje, um amigo, se nós ganhássemos negócio, eu ia para a televisão sem óculos. Então ganhou, parabéns. Parabéns, tá? Dá para dividir? Está sem óculos e está com a camiseta da cor dos olhos também. É uma então, camiseta chamada Homeless. Tu pega a camisa, deixa bem velha e tu sai, fica um mendigo de luxo. É, olha aí, ó. Homeless o Rolex, é um mendigo. Michael Kors. E a camisa Na verdade, homeless não é um mendigo, mas é quem mora na rua. Eu tô na moda, eu tenho umas 18 camisetas dessas. Assim. Tu é homeless. Mas se ele põe, como é que fica aí, Bárbara? Não. Aí ele deve fica ter assim, chinelando. amarelo, Vai dizer que o advogado pode de cadeia, quebrou. O problema é que que a camiseta dele, homeless, é assim, é um amarelo é gema de azul ovo. royal, verde abacate. Depois de 2 dormidas, ela dá uma desmaiada. Eu ia dizer, lá em casa tá cheio pra dormir dessas camisetas. A Liliane de Montenegro, então, disse, Chicão fica tão bem sem os óculos escuros. Ela curtiu o Chicão. Eu tenho os olhos verdes, assim, aí é sabe? bem bonito. É verde de titiaro, que nem diz mexicano. É oliva, eles chamam titiarito. Titiarito. Tu podia fazer assim, podia vir mais seguido, assim, uma que outra vez, porque as pessoas têm sede de curiosidade de saber por que tu não... Tem umas que acham que teca olho. Não, é eu verdade. fiz isso, Não, mas e aí tu não mostra os olhos. É que não tem os olhos verdes. Sim, mas aí tu não mostra os olhos, as pessoas ficam na Esse visão verde, se tu vê em Punta Cana, o mar é assim, um verde bem claro. Pois é, eu tenho até medo, 7 tons de me atirar em cima de ti ao invés de me atirar no mar. Porque o olho azul que o Ruschel tem, que é o olho
Sobrou. Mas é que o olho azul é considerado um olho comum. É olho comum. Tu vai em Santa Cruz, debaixo de uma árvore, cai 10 loiros de olho azul. Tu vai ali do lado, tu vai cair 15 loiros. Mas o Ruschel tem olho azul. Na verdade, os três, tanto o Marley quanto o Ruschel, quanto o Chicão, Tem olhos bonitos. muito bonitos. Todos os olhos deles são bonitos. Todos, os verdes, o verde... Mas nada, ele quis dizer... A maldade do Sua Vitorina é impressionante. Não adianta, a pessoa toma banho, bota perfume, bota um terno, uma fatiota, porque ele tá de fatiota. Vira cueca pro lado que aquele que usou de ontem, bota uma gravata chique, mas sabe aquela coisa? Não sai de dentro da pessoa, não dá química, não dá. Não dá química, não adianta. Tá na vila. Olha aqui, ó, aviso sobre silicones, vamos lá. A Vila, não podemos falar da Vila. Segundo os verdadeiros médicos, eles dizem que não existe um silicone que não seja prejudicial para a saúde, que todos vão romper muitas vezes e elas ficam doentes. É mais cedo que se possa imaginar, ficando com doenças autoimunes e muito mais. Aí tem uma matéria que eles mandam aqui, né? Nosso mundo irá mudar quando trabalharmos nossa consciência, aí já vem nossos políticos, enfim, barará, barará, barará. Foi a Cláudia que mandou. Tem uma matéria aqui que fala sobre isso, sabe? Mais a propósito de não dar o devido valor para o corpo, como vocês duas comentaram, e sim para a própria saúde. Eu não queria entrar no assunto, mas é um assunto que eu conheço. Beleza, tu conhece tudo. Eu nem quis entrar. Esse telespectador telespectadora Cláudia. A telespectadora Cláudia. Silicone é uma coisa, metacril é outra. O bumbum, só tem duas formas da mulher deixar o bumbum top. É botar metacril, PMMA, 100 ml em cada ladinho, 200 ml, ou fazer uma prótese bumbum. De uma prótese bumbum seria a opção que menos problema daria para a saúde. O metacril pode dar problema, que insere muito em óleos, essas coisas todas. Tem exercícios também. Eu ia mas não vai deixar o bumbum, porque eles chamam bumbum na nuca. Primeiro não, é que tem uma coisa. Não, primeiro, então tá, já que tu quer, já que tu é tão Puto, redondo. Ele tá dizendo isso aí? Ele tá levando, ele tá com febre, bota a mão na testa dele, vê se ele não tá com febre. Porque ele tá variando, como diria minha avó, tá delirando. É que assim, ó, Gustavo Vitorino, apesar do especialista ser você, eu vou dar uma dica. Quem tem, quem não tem, não adianta. Muito bem, Magda. Não adianta. Tem gente que não tem bumbum, sabe? Pode botar o que botar que não vai. É o corpo da pessoa. É isso mesmo. É o corpo da pessoa, sabe? E tem agora o exercício. Se tu tem um bumbum legal, tu é jovem e faz desde o início, tu tem um bumbum legal. Agora, quando não tem, não fica legal, gente. Não fica, não adianta, não é, porque tem coisas que ficam. O seio fica legal. Tem que ser um equilíbrio. E vou mais longe. Se a gente for... É beleza que a gente quer falar? É imbatível uma mulher que se gosta e é segura com o corpo que tem. Não importa o corpo que tem. Ela parece bela aos outros. Exatamente, acabou, entendeu? Segurança, autoestima, acabou. Muito bem. Por isso que o Vitorino é tão inseguro, exatamente. Porque ele agora descobriu que ele não sabe nada de bumbum. Falando nisso, o doutor Estevão, nosso cirurgião plástico, mandou um recado pro Marley. A gente faz aquela prótese em 3 vezes, tá? Ô, Marley, que maravilha, hein? 3 vezes. Tá melhor, era só 2 vezes. Agora vamos ver o que acontece na nossa cidade, fora da nossa cidade. Vamos ao nosso momento. Programe-se. Oi, pessoal, boa noite. Eu tenho uma informação que vai agradar principalmente os apreciadores do jazz. É que começou nessa terça e vai até domingo a 8ª edição da Jazz Week, que reúne artistas consagrados e novos nomes da cena gaúcha. A ideia é promover um encontro musical para o público que gosta do som e também para aqueles que querem descobrir o jazz. Os shows acontecem no London Pub e Bistrô, que fica aqui em Porto Alegre, que vai receber uma apresentação por noite, sempre com início às 10 horas da noite e encerramento à meia-noite. A exceção é no domingo, quando o show começa às 9 e termina às 11 horas da noite. Então, quem tiver interesse, a programação completa e todas as informações estão lá no nosso site, osul.com.br. Bom, falando ainda sobre shows... Finalmente, vida inteligente na noite de Porto Alegre. A gente, para ouvir jazz aqui em Porto Alegre, tem que desentortar a banana. Tá, e deixa eu dizer uma coisa, eu vou agregar... A Alice já falou sobre esse espetáculo e certamente ela vai falar de novo, mais próximo. Mas hoje nós recebemos a informação, o que nos deixa... Tenho certeza que toda essa bancada nos deixa muito felizes e muito orgulhosos, é que o Sérgio Rojas
foi convidado para fazer o show de abertura do Gypsy Kings. Agora, dia 23 de outubro, no Auditório Araújo Viana. Sérgio é um grande cara. Grande músico, figura humana maravilhosa. Ele escreveu assim, emocionado, honrado, extasiado, para contar uma novidade incrível. Farei o show de abertura dos Gypsy Kings em Porto Alegre. Estou muito feliz, me identifico com a alegria deles, enfim, com esses músicos que conduzem seus shows há 25 anos. Mais do que isso, é admirável que em um mundo tão globalizado, a ancestralidade romani siga encantando gerações. São dois da formação original de Gypsy King. O canhoto, que canta com aquela voz rouca, anasalada, e o solista, que é um solista espetacular. São os dois da formação original de Gypsy Kings. Mas vão tocar todas aquelas, Jobi, Jobá, Bamboleio, vão tocar os clássicos. Será dia 23, então, agora terça-feira da semana que vem, 19h45, que é a hora que o Sérgio Rojas entra no ar com o seu show de abertura, e depois a partir das 21h. Imperdível, Auditório Araújo Viana, aqui em Porto Alegre. Desculpa. Não, conclui. Um dos assuntos do dia, e que começou ontem da noite a circular nas redes sociais, em especial no WhatsApp, foi o vídeo do Cid Gomes num evento do Partido dos Trabalhadores da campanha Haddad, no qual ele é convidado para falar primeiro, e ele no meio do vídeo assim, não sei por que me chamaram para falar primeiro, mas ele diz que o PT deveria fazer uma análise, uma meia-culpa para não usar o termo diferente, e que deveria entender que fez muita coisa errada, mas que não tem humildade para isso, e por isso que vai perder do adversário de lavada. E aí, no meio desse vídeo, as pessoas começam, então, porque a vaiar e tudo mais, e botar o L de Lula ali. Porque ele está num evento do Haddad, né? Ele está num evento pró-Haddad. Exatamente. E aí as pessoas começam a dizer assim, ó, é por tua causa, babaca. É por tua causa, babaca, que o PT está nessa situação, que a esquerda está nessa situação, porque as pessoas não estão fazendo essa meia-culpa, não estão entendendo que erraram, e erraram muito. Mas assim, falou tanta coisa, bom, não era como era de se esperar, repercutiu completamente no dia de hoje. Em especial no partido, no PDT e no PT, que estavam ali fazendo o PDT, aquele apoio crítico, que eles chamam de apoio crítico. Mas agora não tem apoio, não vai ter participação. O PDT, o presidente do PDT veio e defendeu o Cid Gomes, dizendo que é o que a maioria do partido pensa, exatamente isso, que faltou do Partido dos Trabalhadores exatamente fazer essa autocrítica, e que essa autocrítica acabou levando e construindo, então, um outro lado, né, a direita, que hoje, então, está na frente das pesquisas. Mas, assim, foi ele é muito amigo do Haddad, né? E diz que o Haddad ficou numa saia justa, disse, ele é muito meu amigo, ele está muito empolgado. Não, continua sendo meu amigo e tal, botou panos quentes, mas a realidade é que não existe mais agora, então, aliança entre PDT e PT aqui no segundo turno. Doutor Ruxa. Como eu vou trocar de assunto, eu sei, pode falar. Na verdade, eu não quero interromper. Okay. Não, eu até vou trazer outro assunto. Não, então deixa eu pegar minha vez. Ai, meu Deus. Eu não quis quebrar. Que eu quase engrenei. Eu não quis quebrar. É que eu acho que esse assunto é muito importante, porque ele tem sido motivo de debate nosso desde que aqui estamos, desde que se começou a trabalhar com a hipótese de eleição. O TSE e o Ministério da Segurança Pública se reuniram para fazer uma determinação para os mesários, os presidentes de mesa, um anseio, imagino como um anseio de todos. Agora os mesários poderão, a cada eleitor que for registrar seu voto e sentir problema na urna, tiver denúncia na urna, dizer que ele aperta 1 e sai o número que ele quiser, como nós vimos no primeiro turno, isso desapareceu. Os mesários serão instruídos para imediatamente, além de fazer uma ata da manifestação desta pessoa, se abrirá o que se chama no Pardal é o nome do programa, que já existia, mas esse Pardal existia sim para crime eleitoral, para outras coisas, mas agora é para isso. Eu vou lá votar, tem fraude na urna. Ele se dirige ao mesário, olha, está acontecendo isto. Então, imediatamente nesse sistema que é público e nacional,
registra. O eleitor tal está fazendo a denúncia tal de que a urna está fazendo isso, essas bobagens que a gente viu no primeiro turno. Isso, é isso. Esse é o primeiro ponto. Eu acho isso um avanço extraordinário. O que disse especificamente o ministro da Segurança Pública? Estou correto, Jungmann. Tá? O que ele disse? Que o objetivo, na verdade, é, primeiro, dar transparência, porque no momento que tu registra, imediatamente é aberto um dossiê público. Eu e a senhora, em tempo real, eu e a senhora podemos acessar. A dona Carla foi lá votar, deu problema, ela registrou o número dela e a partir dali o que foi feito? Veio algum perito, não veio um perito? O que disse o TSE, o que não disse? Então essa é a primeira grande vantagem. A segunda, vai identificar, vai terminar também aqueles malandros de primeiro turno lá que queriam vídeo, né? Queriam visualização. Aparecer, circularam pelo mundo inteiro, né? Como denunciantes, mas na impunidade. Agora, esta reclamação, ela é registrada com título de eleitor, com o CPF e o nome da pessoa. Então, é aberto imediatamente aquilo ali e podemos acontecer. E é um inquérito que deverá ter fim. Não pode, botou ali e depois vamos ver o que acontece. Não, terá que ter o desenvolvimento e uma explicação oficial do TSE. Esse é o compromisso público do TSE. Preparem, porque se já levou 2 horas para você votar, agora você vai votar em 4. Deixa eu passar uma informação aqui ainda sobre esse assunto. Meu amigo Kleber Moreira, que é o coordenador da assessoria de imprensa do Tribunal Regional Eleitoral, manda a informação. A Justiça Eleitoral vai fazer auditoria das urnas eletrônicas que foram objeto de reclamações e denúncias formais no primeiro turno dessas eleições de 2018. Essas urnas que foram reclamadas, elas foram separadas e serão auditadas pelos técnicos do Tribunal Regional Eleitoral. Aqui em Porto Alegre, a auditoria acontece na rua Ernesto da Fontoura 164, amanhã, a partir das 16 horas. Os técnicos do TRE vão estar no local para atender a imprensa e também os fiscais dos partidos, enfim, e realizar a perícia nas urnas que foram motivo de reclamação, ou seja, transparência. Transparência. Um abraço, Kleber, obrigado pela informação, amigo. Seguindo nessa linha também, o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo uma força-tarefa e está disponibilizando agora 3 servidores da área técnica para combater as fake news. Então, eles estão fazendo realmente o Tribunal, o Ministério Público e alguns especialistas, então vão começar a se reunir com uma periodicidade para fazer uma task force contra as fake news. E também chamaram para esse grupo o WhatsApp. A empresa, porque diz que a maior rede tem sido o WhatsApp, só que com todos aqueles problemas técnicos que nós já conversamos anteriormente, das dificuldades de se guardar o histórico das mensagens do WhatsApp. Tu não consegue resgatá-las. A mensagem foi recebida, adeus, em segundos ela é apagada. Ainda nesse sentido, o TSE pediu para a Polícia Federal investigar um bilhete que chegou para a Rosa Weber em tom de ameaça, dizendo que matematicamente um dos candidatos já está com pleito ganho e que se isso não acontecer é fraude nas urnas e que então as pessoas iam ir para as ruas até que uma nova eleição se realizasse. Esse era o conteúdo que chegou um bilhete para Rosa Weber que foi encaminhado pelo TSE, a pedido do TSE para a Polícia Federal para investigação. Você pensa que aquele imbecil da facada é o único? Tá cheio tá cheio, né? Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês, pelo menos voltar a um dos assuntos que foi bem destacado aqui no programa. A dona Denise de Bagé, dona Denise Munhoz de Bagé, ela diz o seguinte: relativamente ao episódio em que a menina foi agredida sexualmente nas dependências de um presídio, considero inadmissível a frequência de crianças às casas prisionais, pois em hospitais há restrição para a entrada das crianças. Por que numa cadeia ocorre a liberação da entrada de crianças com o argumento de visitação aos familiares? Às vezes até um argumento que é usado, né? Às vezes até eu entendo, mas eu acho que caberia ao setor público garantir a educação, porque nós estamos privando uma filha. Vamos do caso concreto. Esse pai é condenado a 10 anos de prisão. Ela está condenada a 10 anos sem ver o pai,
porque o Estado não consegue dar garantia para ela visitar seu pai. Não, é uma inversão de valores. Nós daqui a pouco vamos parar de comer para não ter dor de barriga. Mas já que eles não fazem isso, que foi com a Não, lógico, eu concordei, dona, desculpe, eu concordei. Eu só estou dizendo que é a mesma coisa, é a falência do Estado. Tu ele está sob a tutela do Estado. Exatamente, se ele está sob a tutela do Estado, ele tem que garantir que essa criança, não que o pai mereça ver a filha, mas a filha merece ver o pai. Sem dúvida, por pior que ele seja, ela merece. Por falar nisso, o Estado o Estado do Rio Grande do Sul, através do seu vice-governador, José Cairoli, vai oficializar uma permuta nesta quarta-feira, uma permuta para a construção de um presídio em Sapucaia do Sul. O ato vai ser no Palácio Piratini, obviamente, às 10h30, com o vice-governador José Paulo Cairoli, o secretário de Segurança César Schirmer e o secretário de Modernização e Recursos Humanos, Rafael de Camelli, e, obviamente, com a presença também do prefeito de Sapucaia do Sul. Portanto, temos aí a possibilidade, ou pelo menos um momento inicial, da construção de um novo presídio. Esperamos que isso seja feito com rapidez, né, Mário Barcelos? Com toda certeza, porque o que é que precisamos? Precisamos resolver esse problema prisional. As casas prisionais no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil são cada vez piores, né? Eu lembro de algumas prisões. Eu tive pessoalmente lá no Carandiru, antes que ele fosse implodido, e eu fiquei totalmente apavorado com a situação. Aqui no Jumbão aqui é outra coisa horrível. A pessoa que entrar numa cadeia, como disse esses dias o senhor Ruschel aqui, quer dizer, ele não vai pensar duas vezes antes de cometer um crime, porque é uma coisa horrorosa, é um mau cheiro, é um cheiro horroroso, aquela comida horrorosa que custa uma fortuna para o Estado. E a construção de um novo, né, nessa permuta, que o Estado não vai colocar dinheiro, o grupo... em Sapucaia do Sul, com a Prefeitura de Sapucaia do Sul. Até agora eles não divulgaram o grupo. Se alguém vai financiar o grupo isso vai ser, certamente. Isso eu acho importante. Aliás, é uma postulação muito antiga, né? A melhora das casas prisionais. O que é? O reeducando. O reeducando é o que está lá na prisão. Ele vai ser reeducado? Pelo contrário, ele vai sair 10 vezes pior, 10 vezes pior depois de passar uns 2, 3, ou 5, ou 10, ou 15 anos, como passam os nossos prisioneiros. Aliás, eu não conheço nenhum aí que passe mais de 5, 6 anos, né? Bom, agora falando em coisas legais, coisas boas que a gente precisa e às vezes não sabe aonde encontrar, são trabalhos em altura. Eu quero dizer aqui aos senhores que você pode procurar a Vert Service. Ela é especializada em limpezas, pinturas e reparos com sistema de acesso por cordas, sendo hoje, sem dúvida alguma, a maneira mais segura, mais rápida e econômica de você prestar esse serviço. Manutenção e reabilitação de fachadas, fique certo, é com a Vert Service. Profissionalismo e segurança sem pagar absolutamente nada a mais. Faça o seu orçamento, pode ser para a sua residência, para o seu condomínio, para a sua empresa ou para a sua indústria. Mas sempre que pensar em trabalhos em altura, é com a Vert Service. www.vertservice.com.br, Roberta. Eu queria só comentar na linha da segurança, só seguir. Uma outra notícia boa, eu acho que um presídio sempre é uma notícia boa, mas também os números dos assassinatos caíram horrores aqui no Rio Grande do Sul. E eu acho que isso tem que ser comemorado, porque é o que a gente mais fica assustado hoje em dia é a segurança. Então, 22,9% a queda no número de assassinatos, eu acho muito relevante, e 30% de roubo à mão armada. Então, pessoal, e setembro foi o menor número de ocorrências de latrocínio nos últimos anos. Foram só 4 registrados. Então, olha, isso é para si. Sabe o que mais me impressionou nessa lista de bons números? A Polícia Civil apresentou, né, a Secretaria de Segurança Pública, os números dos primeiros 9 meses. Foi aqueles assaltos em ônibus, que nós estávamos acostumados, 44% de redução. Isso é trabalho de inteligência. Tu começa a aprender, eles começam a ficar assustados e param de assaltar em ônibus. E o Rio Grande do Sul que está tão sofrido com tanta coisa, eu acho que isso é... Teve um candidato aí que disse que, se eleito, vai soltar os pequenos criminosos. Que vontade que esses caras têm de perder a eleição, né? Que horror, Mas isso tu não está falando do Rio Grande do Sul hoje. Não, falando do Brasil, os pequenos crimes, esses roubinhos aí. Soltar essa rapaziada, não ter que encarcerar.
Que legal. O que a gente percebe nos últimos anos, no início do governo Sartori, realmente aumentou muito a criminalidade. Nós aqui, quantas vezes pleiteamos para que ele olhasse para isso. Ele dizia que ele não tinha dinheiro na época, mas teve uma hora que foi quando morreu a mãe na frente da escola da filha, na frente da filha. Ali ele teve uma sucessão de crimes e esse foi realmente assim o que botou a pá de cal. O problema existe, a gente vai ter que enfrentar, vai ter que achar dinheiro, vão fazer parceria, que nem fizeram parceria com o Detran para conseguir viatura, com a sociedade. Então, assim, e a partir de então, acho que teve realmente um investimento bem grande, várias viaturas, colete balístico, então realmente estão prestando mais atenção e quando se presta mais atenção as coisas dão certo e dão resultado. E os números ficam melhores. Exatamente, então parabéns pelo trabalho que está sendo feito. Eu acho que não só isso que você falou, mas eu acho que a cultura também do povo brasileiro, a cultura do crime no Brasil precisa passar por um processo de revisão. Chega de humanismo, de jusnaturalismo, essa coisa de coitadismo que se patrocina no Brasil, isso é de uma hipocrisia, de uma imbecilidade sem tamanho. Nós temos que cuidar da vítima, não é do bandido. Perfeito. Roberta, fala de uma vez. Vou falar. Semana passada a gente conversou bastante sobre desperdício de alimentos. Pois no mundo, 30% do que há de alimentos são desperdiçados. Com esse montante, 13 milhões de pessoas poderiam ser alimentadas diariamente. Então, vemos aí o impacto que acontece não apenas no Brasil, como no mundo, né, Rússio? Nós conversamos há pouco sobre isso e a gente estava conversando sobre a legislação que também não permite a doação. O tema que trouxe a doutora Roberta nos trouxe para a semana passada, onde nós discutimos essa matéria. Lembra a questão das sobras de comida nos restaurantes? Sim, sim. A gente foi fazer uma pesquisa e realmente não achamos legislação municipal e parece que o medo mesmo é a legislação criminal. Acho que foi o doutor Gustavo que lembrou. A legislação criminal, que é a responsabilização do coisa. O que nós descobrimos também é que há projetos aí na Câmara Federal, lá, um desde 98, o outro teria sido aprovado em 2017, agora numa comissão, mas a gente sabe que até essa comissão da Câmara e a aprovação vai demorar, então não é matéria que estamos falando para 2018, né? Essa matéria vai ser tratada. Mas isso impressiona os números de alimentos que se perde, que são deteriorados pelo mundo, quando o mundo passa fome. E tu imagina para o dono do estabelecimento, que tem que botar fora aquilo. E assim, ó, tu pode pedir de joelhos para ele não pode dar. Porque a responsabilização é criminal. Eu como aquilo, morro de outra coisa e sobra para ele. O Marne, que gosta de pensadores, o Andy Warhol, disse um negócio muito interessante. Além daquela frase que no futuro as pessoas serão famosas por 15 minutos, ele disse o seguinte: no futuro, metade da população passa fome e a outra metade faz dieta. Ai, que horror. E a Polícia Federal faz dieta. Faz dieta. Coisa que o senhor não faz. A Polícia Federal indiciou o presidente Michel Temer e sua filha Maristela. Pode sair usando a primeira. Mas quando a pessoa não respeita, a pessoa comanda o programa, é o fim da várzea. É o fim da várzea. Eu tô dando uma notícia importante. É uma grife. Dona Tigrinha não é oncinha. Tu não sabe nem diferenciar uma onça do tigre. Mas não é tudo pintado. É um tigrão. Não, é pintado, mas o pinto é diferente. É o tigrão. Tá, mas o Eu rapaz também lá tenho tá dificuldade de saber a realidade. Ser oncinha. E tem o leopardo também. Que É outra coisa. E tem o leopardo negro. Esse é mais fácil. Mas olha aqui, ó, quem não tá rindo é o Michel Temer, obviamente. O presidente Michel Temer e a sua filha Maristela, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Foram 13 meses de investigação e a Polícia Federal finalizou este inquérito, pois o presidente Michel Temer e seu grupo político receberam propina em troca de beneficiar indevidamente empresas do setor portuário. Esse é o do caso. portuário, que não é o do MDB. Não tem nada que ver, E indiciou a filha dele por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Tem muitos outros acusados, eu estou falando por enquanto só
desse tempo. Mas sabia que tem até uma hashtag que está circulando, Fica Temer. Ah, sim, tem gente que Fica Temer. As pessoas, tem gente que acha que nunca pensou que ia rezar pro Temer ficar. Vamos no programa, mais... Não, era até nessa linha. O Michel Temer ficou meio atrapalhado e o Abílio Diniz também. Nós não falamos ontem, né? O Abílio Diniz também foi A Polícia Federal, então, indiciou o Abílio Diniz e mais 42 pessoas por estelionato, organização criminosa, falsidade ideológica e crime contra a saúde pública. O que acontece? A BRF Brasil Food, 4 fábricas deles, produziam um alimento e para exportar tu precisa de um laudo, uma avaliação técnica. Especial. Exatamente. E o que eles estavam fazendo? 5 laboratórios estavam fraudando esses laudos no tocante à análise da salmonela SPP. Na carne. Na carne, exatamente. Então eles estavam mandando para diversos países, para 12 países entre China, África do Sul e vários países da União Europeia, que são muito mais rígidos no controle da salmonela, as carnes, os produtos contaminados, em razão dessas fraudes nos laudos. Agora, minha pergunta... com a Abílio Diniz. Agora, minha pergunta eu só quero falar uma coisa, dona Maria. Qual é o limite? Em tese, são pessoas que não precisam fazer isso. Ainda mais uma coisa tão séria que envolve saúde pública. Esse deliberadamente forneciam alimentos que a gente sabia que estava estragado. Só especificamente em relação ao Abílio vai se abrir uma discussão, porque ele era presidente do Conselho de Administração. Da BRF. E não da Conselho de Administração. Não, mas é o Conselho de Administração que é o responsável, é o exemplo da Petrobras. Nós temos uma especialista em compliance. Conselho é o órgão máximo. A diretoria obedece às ordens do Conselho. Quem dita as diretrizes, quem aprova as contas, é todo o Conselho. Então, ser presidente do Conselho é mais sério do que ser um diretor-presidente. Bem, tu deste a tese da polícia e eu estou te dando a tese jurídica. Ele é presidente do Conselho de Administração que dita as normas da empresa e as diretrizes, usando a tua palavra. O que a defesa vai dizer, deve dizer com certeza, é que a operacionalização é da diretoria executiva. É isso que eles já anunciaram e a defesa vai ser nessa linha, exatamente. E o que é mais triste é que, em vez de eles tentarem solucionar o problema mediante controles internos, melhoria de processo, não. Eles simplesmente ficaram chocados. Puxa, vazou informação, provavelmente é do Ministério. Quem vazou a informação? Poxa, pelo amor de Deus. Quem é os 9 dessa história? Quem é o sofá da sala? Magda, deixa eu mandar um abraço, Magda. Um aniversário muito especial, a dona Ruth, que na semana passada completou 82 anos. Parabéns, dona Ruth. Apaixonada por esse programa, por essa bancada. Dona Ruth, um grande beijo para a senhora. Muito obrigado pelo carinho que a senhora tem com a gente. A Nete Saldanha, sua filha, está mandando um abraço para a senhora e a gente está mandando para a senhora um feliz aniversário. É verdade. Feliz aniversário 82 também. anos. Feliz aniversário para a Jussara Dickel também, que é a nossa telespectadora assídua, sempre se comunica pelo e-mail, WhatsApp. A Nete também. Está de aniversário. Parabéns, beijão. Posso mandar os abraços só para me desonerar, dona? Posso desonerar-me dos meus companheiros? Rapidamente. Fui almoçar hoje na Florência e Gartua, dona, e fomos saudados. Nós, quando eu digo sempre, são nós, toda essa bancadinha aqui, querida. Num restaurante na Florência e Gartua. Primeiro, um casal muito simpático, de língua, eu não entendia bem, depois se identificaram, eram chilenos, mas já moram há muitos anos em Pelotas, e vieram a Porto Alegre, o casal e a filha, me encontraram ali, e aí vieram falar com a gente. Queridos, da família Flores, Fernando, Marisol e Daniela de Pelotas. Depois, no mesmo restaurante, a dona Josiane de Soledade, que também estava vindo a Porto Alegre, me reencontrou ali, nos saudou. E por último, o garçom se sentiu com tanto abraço, estimulado a dizer que a mãe dele é a nossa flor. Aí vai Dona Maria Leocádio, a mãe do garçom do restaurante que eu estava, querida. Não, eu fico muito mas não fica assim, tu quase vai lá abraçada na Leocádio. Quando eu encontro nossos fãs, eu fico muito emocionado. E eu hoje tenho um abraço especial que eu quero mandar pro João, lá da Cerveja Juí, porque dessa vez... Meu Deus, é muito jabá. Mais 10 litros. Olha, João, vou te dizer uma coisa, João. Eu tô bem magoada. Eu também. João, é uma mágoa generalizada. Eu tirei até foto. Porque ele podia nos convidar, pelo menos, né? Não, mas ele não convida. Vou fazer um churrasco na minha casa, vou convidar todo mundo, torcendo para que ninguém vá. Eu vou.
Vou convidar e para todo mundo provar a sua cerveja, tanto a cerveja Pilsen maravilhosa quanto a cerveja Dunkel. E sabe quem trouxe o jabá? Tu já invadiu o espaço da Alice? Sabe quem trouxe o jabá para mim? Quem trouxe? O nosso vice-presidente Paulo Sérgio Pinto voltou de Juí com a caixa de cerveja. Meu Deus, Alice. Não é jabá, é oficial. Alice, tu também estás convidada. Esse é um evento privado que você não vai poder participar. Não sei nem se vai se realizar, mas os que a Alice sugere, você sempre pode participar. Mas eu queria falar uma boa notícia para os fãs do músico argentino Fito Páez. Ele que é cantor, compositor, pianista e cineasta, vai se apresentar em Porto Alegre no dia 2 de dezembro, quando vai subir ao palco do Auditório Araújo Viana, para cantar o seu mais recente álbum, La Ciudad Liberada. E esse novo trabalho é composto por 18 músicas de sua autoria. Ele que é autor de El Amor Después del Amor, o disco mais vendido da história do rock argentino, promete animar o público gaúcho. E a apresentação vai começar às 9 horas da noite e os ingressos já estão sendo vendidos com valores entre 110 e 280 reais, Magda. Maravilha, olha, fã de Fito Páez não pode deixar passar esta possibilidade. Olha aqui, ó. Pessoal, ele é meio chatão. Eu acho, mas quem gosta dele, né? Tem gente que me acha chata, que te acha chato. Eu não acho, dona Magda. Ah, ainda bem, que se safou bem. E a dona Lídice, pelo amor de Deus, diz assim: atenção, guris, o sinal está entrecortado aqui em Pelotas. Por favor, deem um jeitinho. Obrigada, não está se entendendo mais nada. Obrigada, Lídice Fonseca. Não me deixa a dona Lídice sem a nossa companhia, É Gustavo. pela net ou pelo ar que ela recebe? É pela net. Eu já sei porque é frequente. Vamos lá, Gustavo Eu Vitorino. tenho uma notícia boa, uma notícia para quem gosta de automóvel. Agora aqui a Sam Motors está contando com 2 novos showrooms em Porto Alegre. Na Avenida Ceará, 370 e na Ipiranga, 8.113. São 2 estruturas novíssimas, amplas, modernas, com oficina especializada e aquele atendimento, espetacular atendimento. E, mais importante, os carros mais desejados do mercado, os super carros prêmios da Kia. Super completos, com 5 anos de garantia e condições imbatíveis. Aproveite, comprando o seu Kia Zero até o dia 31 de outubro, você começa a pagar só em janeiro. Visite e faça um test drive. Venha, vá, esteja sempre na Sam Motors, agora na Ipiranga e na Ceará. Me diz uma coisa, qual dos carros tu me sugere que eu preciso trocar meu carro agora? Não dá mais. A Kia tem 2 carros apaixonantes. A linha é maravilhosa, desde a Super Sorrento, o pequeno... Pra mim, que Picanto, cabe no meu bolso. Mas assim, ó, tem 2 carros que são líderes de mercado, que é a Sportage, que é a SUV mais vendida do Brasil. Não é, não. Pra mim é, mas pro meu bolso, não é pra Carla. A Carla é milionária. A Luciana é milionária. E sobrou pra nós. Aumentou meu salário, gente, eu não sabia. Mas me diz qual é o que eu posso comprar. O meu predileto, que combina com você, porque tem o seu perfil, é classudo, é o novo Cerato. Pode ser. Vai ficar chique, vai combinar. Com você. Doutor Ayrton Ruschel vai entrar em 2019. Já sou eu que vou. Novo. A senhora vai entrar em 2019 com Cerato novo. Enfim, Eu vou quebrar meu porquinho e ver o que tem de moeda ali. Daí eu... espero que o porquinho seja gordinho. Dona Magda, mais do que isso, por trás disso, a família Furstenau, que é uma garantia de sem dúvida alguma, de estabilidade. Tu vais lá com um carro que tiver problema, porque não há coisa pior do que tu comprar um automóvel e aí depois tu vai te incomodar, né? Tu vai te incomodar Deus e tu ter a segurança do trabalho de tantos anos do trabalho sério que faz o Jefferson. Esse a gente gosta de pôr a mão no fogo. Feito, puxa-saquismo, Marli Barcelos, notícias. Eu fiquei muito triste com essa notícia a respeito do Abílio Diniz. Abílio Diniz, eu tenho uma admiração especial pelo Abílio Diniz. No momento em que ele foi sequestrado, eu fui um dos repórteres que cobriu naquela época, através do Oscar Matsu, que era um policial muito famoso em São Paulo à época. Eu estava junto lá naquele dia, quando ele foi retirado daquele local horroroso. Conheci o Grupo Pão de Açúcar, que foi fundado pelo pai dele.
em Portugal, frequentei na época que eles tinham lojas lá, eles tinham um Pão de Açúcar lá em Lisboa, etc. Era uma pessoa, um homem altamente inteligente. A briga dele com o grupo Casino, que compra a parte e aí ele vende a parte, depois viaja que eu digo em termos estruturais e comerciais. E agora essas acusações contra o Abílio Diniz. É impressionante, um homem com mais de 80 anos, com uma estrutura extraordinária financeira, um homem de uma visão, porque ele tem uma visão de negócios fantástica, um homem ágil, um homem forte, um homem disciplinado, envolvido num problema desse. Será que ele tem alguma explicação? Até agora não apareceu nenhuma explicação, né? É melhor calar. Explicar. Magda, um outro assunto que está tomando conta do Brasil inteiro é que o Tribunal de Contas do interior de São Paulo identificou mais de 250 creches sem nenhuma condição de receber as crianças. Elas estão com problemas, desde a alimentação vencida, que nós falamos há pouco, mas aí nesse caso é bem grave, porque são alimentos como carnes vencidas, a estrutura das creches sem nenhum tipo de segurança. É absurdo o que estão identificando nessas creches e as famílias se preocupam porque, afinal de contas, eles não têm saída, eles têm que deixar os filhos. Então, a gente tem visto, e hoje à tarde foi identificado, e muitas pessoas estão chocadas. Na verdade, a gente não está chamando mais de creche, são amontoamentos de crianças. E o que tu vai fazer? Tu tens que levar teus filhos para tal da creche. De crianças. É um depósito de crianças. É um absurdo que estão acontecendo. E aí eu pergunto, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem algo que faça essas avaliações? Que tipo de análises estão sendo feitas nas creches do nosso estado? São os fiscais, são os fiscais. Só que o problema é que a gente está com 50% menos fiscais atualmente. Né? Nada então, eles não dão conta do trabalho. Mas aí os concursos estão trancados. Estão correndo risco na segurança, porque muitas não têm aqueles laudos, inclusive de incêndio, os locais. Então, as crianças PPCI. Que é obrigatório, né, para todos os locais, principalmente de onde tu deixa crianças, mas... E principalmente a questão também das crianças estarem num lugar adequado, onde elas se sintam bem, onde elas possam evoluir. Então, mas isso é tão triste, Roberta, a realidade das coisas e a necessidade... Sabe? O que poderia ser tanta coisa, mas a realidade é outra. Né? Sem higiene nenhuma. E Magda, falando de realidade, o que é o nosso governo federal com as mudanças do horário de verão? Ai, não, eu não falo mais desse assunto porque é a quarta vez. Alheia. Primeiro era outubro. Depois foi para 18 de novembro. Não, primeiro foi... Outubro. Era primeiro outubro, não era? 28 de outubro, depois... Não aconteceu. Aí novembro... 18 de novembro. Sim, 4 de novembro, isso. Uma só, senão eu não sei mais qual é a data. Com calma. Eu anotei. Vai lá, escuta aqui. Né, a data inicial, como tinha eleição 4 de novembro. Daí o Ministério da Cultura, da Educação, pediu que não fosse 4 de novembro, porque tem a prova do Enem, então que os estudantes seriam prejudicados. Aí o governo disse, vamos analisar, então vamos fazer 18 de novembro. E agora eles retrocederam, voltaram atrás e vão fazer 4 de novembro. Disseram que analisaram o pedido do MEC, que não pode mudar. Mas que não pode mudar, que tem que ser 4 de novembro. As agências também de viagens também fizeram uma grande pressão. Por quê? Porque as pessoas já tinham comprado a passagem com o horário, né, suposto horário de verão, e que poderiam perder as suas passagens. Então, com a pressão toda, não vai ser mais dia 18, vai ser dia 4 de novembro o início do horário de verão. E não se fala mais nesse assunto, que eu tenho medo que troque. Não, e a tese deles é de que o decreto que faria alteração para o dia 18 não foi publicado no Diário Oficial. Logo, eles não poderiam agora mudar, atender a solicitação do MEC. É que esse decreto não vai encher o bolso de ninguém, não vai patrocinar nada de ninguém, então não precisa ter, deixaram de publicar. Eles aceitaram a sugestão do MEC, e aí botaram panos quentes. E esqueceram e não publicaram. Não publicaram o decreto e agora não dá mais tempo, e também eu acho que não mudariam a data. Então é 4 de novembro. O Brasil é um país... E a gente continua com o nariz de palhaço. O Brasil é um país atípico mesmo, né? Até o horário
horário é fake. Tu chama de atípico isso? Não, vou te contar. Até o horário é fake, Até né? o horário é fake. O cara entrou na padaria e perguntou pro padeiro, o senhor tem sonho? Tem. Não acredita nisso, mas aconteceu. Bobalhão. Marli. Falar de um diretor de cinema extraordinário, né, que venceu o Oscar e que agora reconstitui e recompõe filmes celuloides ainda da Primeira Guerra Mundial. Ele conseguiu dar cor num processo de remasterização, passando inclusive para 3 dimensões, Vitorino, para 3 dimensões, e colocou, estudaram os movimentos labiais dos soldados e colocaram atores para fazer as vozes. Que é um negócio fantástico, né? O processo de restauração espetacular. O Peter Jackson, que é um neozelandês, né, da Nova Zelândia. É o criador da trilogia O Senhor dos Anéis e O Hobbit. E o Hobbit. Um baita diretor. Ele disse o seguinte, nossa filosofia por trás de tudo isso era tentar apresentar uma imagem da guerra que fosse como aqui os soldados viveram. Eles certamente viveram a guerra em cores e não em preto e branco. Foi esta a argumentação dele. Eu adoro a genialidade, adoro as pessoas inovadoras. Eu sempre me lembro do Schopenhauer, né? Do grande filósofo alemão, que dizia, o gênio é aquele que vê o que os outros não veem. Sim. E esse aqui, exatamente isso, é um gênio. Olha, o nosso telespectador, o João Roberto Ruschel, é aí de Caxias do Sul. Parente? Acho que sim, porque escreve do mesmo jeito, enfim. Mas deve ser. E ele faz dias que ele manda um e-mail e às vezes a gente atropela o programa e não fala. Mas hoje, já que o Mário me perguntou que tipo de televisão, que tipo de transmissão tem a dona Lídice lá em Pelotas, pois o João Roberto Ruschel está muito indignado, porque ele disse que ele relata um problema que parece não ter fim. Eu acho que todos nós padecemos desse mal. Problema com a operadora de TV por assinatura, os também chamados multi, que agrega TV, mais internet, mais telefone. Enviaram para ele 5 chips que ele não solicitou, tampouco os recebeu, entendeu? Mas foi para a conta dele. Foi para a conta dele e ele pagou. Se me enviaram, quero que me comprove meu recebimento. Mesmo assim, teria que habilitar e fazer portabilidade, já que meu fone móvel é de outra operadora. O problema todo é que o valor foi debitado em conta, sendo quase o dobro da assinatura normalmente paga. Essa Anatel, que o Gustavo Vitorino adora, pouco ou nada fiscaliza esse tipo de prática. Seja lá quem for o próximo governo que faça dessa prática o consumidor parar de sofrer. Eu acho que ele tem toda a razão. Todos nós sofremos desse mesmo mal. Impressionante. E eu não aguento. Deixa eu pedir para Vivo. Gente, por favor, não liga mais para mim, tá? Não adianta, Gustavo Vitorino. Eles ligam para mim também. Ligam às 10 da noite. Eu acho que eles contrataram um novo telemarketing que não respeita é automático. A lei do telefone. É automático. É um computador que fica enchendo o saco o dia inteiro. Não dá nem emprego. Eu vou começar... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou encaminhar um pedido de aquela coisinha e vou entrar com uma ação contra a Vivo, porque é importunação. É falta de respeito que eles estão fazendo. Não adianta. Mas não é no vários, eu bloqueio todos. Não é no celular. É computador, então assim, o número de origem vai mudando. Mas vamos, exatamente. O número de origem vai mudando, você não consegue. Mas eu bloqueei todos. Eu também, mas... 5 vezes por dia que eles me ligam. Por favor, a Vivo, esse contrato de empresa de telemarketing, eu pedi para a Vivo, ou multa de empresa de telemarketing, ou então manda esse catar coquinho, porque eu não aguento mais. Dona Magda, só para não deixar de responder ao parente aí... Parente? Parente é Ruschel. Que ele procure um advogado, né, porque é importante, primeiro, fazer registro no Código de Defesa do Consumidor, buscar indenização, porque é somando essas indenizações que eles vão rever a sua qualidade de serviço. Muito bem. Falando em rever, vamos conferir mais uma das excelentes sugestões que a Alice, através do seu Programe-se, passa para todos nós. Que bonito texto que eu fiz, hein, Alice? Eu fiz do meu próprio penso, do eu. É verdade. Essa dica, Magda... concordo. Essa dica, ela é para quem gosta da linda Maitê Proença e vai poder ver ela de pertinho, porque ela vem para Porto Alegre apresentar a peça A Mulher de Bá, que aborda a história de uma mulher lá da Idade Média, que é viúva de 5 maridos e que está em busca do 6º. Enquanto isso, ela compartilha a sua história, especialmente os detalhes de suas paixões. E Maitê costuma iniciar a peça descendo do palco e se aproximando da plateia. Ela faz uma introdução do texto, revelando quem é aquela mulher e convida os espectadores a utilizar a imaginação e retornar até o século XIV.
O espetáculo pode ser conferido nos dias 27 e 28 deste mês no Teatro do Bourbon Country, que fica aqui em Porto Alegre. Nossa, eu fico impressionada que a Alice vai falando, vai dando as sugestões. Nós já estamos, semana que vem já é final do mês. Aham. E eu ia dizer, espetáculo, eu achei ontem o debate dos candidatos. Alguém escutou o primeiro debate dos candidatos aqui do Rio Grande do Sul? Foi um debate de altíssimo nível. Eles não trouxeram as questões nacionais para discussão, só trataram questões aqui realmente locais, um nível muito técnico. Realmente eu queria ver um debate assim a nível nacional. Eu ainda estou na expectativa. Mas assim, o que eles debateram? O primeiro e o segundo ponto dos dois candidatos em termos de Rio Grande do Sul é muito semelhante. Eles falam de segurança pública e do regime de recuperação fiscal. Então, os dois vão focar no início do governo nesses dois temas. Em terceiro lugar, aí que eles já começam a trabalhar em focos um pouquinho distintos. O Eduardo Leite fala muito fortemente da questão da privatização da CE e o José Ivo Sartori fala da geração de empregos e da revisão da lei estatal de inovação. Mas assim, eu acho que bom que estamos em termos de Rio Grande do Sul, falamos de segurança, que está melhorando, então temos um cenário bom pela frente. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Tu te referes ao debate numa rádio? Na rádio, tá, isso. É porque daqui a pouco as pessoas vão dizer, eu não vi, não. Foi o debate na rádio. Foi numa rádio, aconteceu durante 1h40 e poucos minutos, realmente foi muito, mas é na rádio, não procure que não é na televisão. Isso, foi na rádio, desculpa. Não. A gente está aqui uma para dar suporte para o outro. Fala, Roberta. Eu suporto bem o Márcio. Tu tá tão aborrido hoje, amigo. O que houve contigo? Não, eu tô meditabundo, mas parvo, por que tá meditabundo? Obscuro. Tá obscuro? Obscuro. Hoje eu tô maldoso, mal. Tudo mal. Tá quietinho. Ai, que medo. Faz de novo essa cara de mal que eu não vou nem dormir. Eu botei um negócio no meu Facebook lá, o negócio foi falar mal de mim, me chamam, eu sei, coisas cabrosas da minha pessoa. Aquela foi muito boa, aquela tu estavas inspirado. Fala, Roberto. Estávamos falando então do Abílio Diniz, que está dentro de um conselho de administração de uma empresa muito importante. E se a gente for avaliar nos conselhos de administração das maiores empresas do nosso país, apenas 11% há mulheres. 89% são sempre gestados por homens. E não é só nos conselhos de administração, mas a maioria dos cargos de liderança nas grandes empresas é muito maior o percentual de homens em comparação ao percentual de mulheres. A gente só percebe que há um início de igualdade quando os cargos começam a ser de supervisão. Então, vejam o quanto ainda nós, mulheres, né, Luciane, temos que angariar. E não sei até que ponto o fato justamente de ser um ambiente super masculino, quando acontece algo como está acontecendo nessa empresa, se a resposta não seria outra pela própria condição da mulher como uma mulher que gesta, acima de tudo, o seu lar. Né? Então, quando a gente fala de alimentos, há uma preocupação, há uma sensibilidade maior com o consumidor. Então, a gente percebe que há uma evolução a ser buscada e muito forte. Tem vários grupos de mulheres, como a dona da Magazine Luiza. Sim. Que tem grupos... Luiza Trajano. Fazer uma observação. Muitos aqui gostam e admiram o Abílio Diniz, mas eu, pessoalmente... conheço pessoas que o conhecem muito próximo também e não têm essa mesma visão dele. Acham que o que está acontecendo na empresa é resultado típico do perfil dele, assim. A própria família. Não se meter em confusão, né? Aquela relação assim... Carrefour, Grupo Cassino, aquele negócio ali, deixou muito... Eu externei a minha opinião. Eu só gosto desses caras. Não, fez assim com o coleguinha. Eu diria... Tá tua amiguinha assim. Eu chamo isso de apetite de risco. Quer dizer, ele tá com um apetite de risco bem alto, porque... Falando em fralda, as pessoas estão reclamando tanto. Fralda? Vai falar de fralda, Gustavo Torino. Eu não posso acreditar que vai falar de fralda, Gustavo Torino. Eu vou falar de fralda. Especializado em fralda também? É isso. Atenção, as pessoas que estiverem jantando, por favor, interrompam, porque vai ter escatologia agora. Ai, não. Por que as pessoas estão cobrando do deputado Jair Bolsonaro, candidato Bolsonaro, a participação no debate?
Não dá para negar, Gustavo, que o Bolsonaro recebeu uma facada, que sofreu 3 cirurgias nesse meio tempo, né? Porque tiveram as intervenções, que vai ter outra depois para tirar, que tá com uma bolsa, que tá mais fraco. As pessoas estão vendo isso nos programas, na rede social. Essa provocação tem um componente que, além da provocação ter um componente político, ela tem um componente de desumanidade inaceitável. Por exemplo, o candidato Haddad pegou uma gastrite e ficou uma semana afastado da Prefeitura de São Paulo. Está lá nos anais da Prefeitura de São Paulo. Agora ele quer que um homem saia de casa depois de perder 15 quilos, tomar uma facada, quase morrer, e está acostomizado. Colostomizado. As pessoas não fazem ideia do que é uma colostomia. Eu gostei dessa. As pessoas não fazem ideia do que é uma colostomia. A pessoa tem o intestino desviado para fora do corpo. Sim, é escatológico, mas essa hora ninguém tem que estar jantando, só tem que estar dormindo. Primeiro os gases produzidos pelo organismo. O organismo se torna involuntário. Você já imaginou o sujeito estar num lugar, sabe, um minutinho que eu tenho que esvaziar o saquinho? Parou, Gustavo Vitorino. Deixa eu falar só uma coisa. A minha mãe colocou uma bolsinha, eu acompanhei todo esse processo. É muito agressivo, mas não acho que nem isso, porque tem gente que pega ônibus de bolsinha e que faz a limpeza. Então, assim, pela bolsinha, ele teria condições de ir. O que, assim, o quadro que ele tá ainda fraco, no meu ponto de vista, é o que os médicos também estão falando. Então, a cada ao vivo que ele faz, ele fala há pouco tempo. Tem o estresse do debate, que tem. Claro. É um outro mecanismo do que tu gravares uma entrevista. É claro que tu te põe numa situação de combate. Então, eu não tô achando nem ele combativo neste momento. Acho que ele não tá nem com força, não tem força na voz como tinha antes. Então, sim, levou uma facada e agora pode até ser uma estratégia política, mas que seja, ele tem a possibilidade de dizer, não vou no debate, ponto final. Que é o que diz o Onyx Lorenzoni, né? Porque é isso que o pessoal acha também que não está gostando, que o Onyx Lorenzoni é um que diz que ele não fez, que está questionando, inclusive, os debates. Porque ele não participou e os números na pesquisa mostram, enfim. Mas eu acho eu também acho que é uma coisa desumana, sabe? Eu acho que é meio apelativo isso. E na verdade não dá para negar que o Haddad teria ganhos com o debate. Isso é inequívoco. E o time que está ganhando, em tese, não se mexe. Ele está se fortalecendo, está recuperando a saúde, não está correndo riscos em demasiado e ainda está tranquilo. O outro está com vantagem, tem um bom argumento para não participar de debate. Por que vai se expor? Não, e até se fosse um corpo mole, uma coisa meio fake, assim, de que ele não está... Mas a Carla acabou de falar que a mãe dela faz com as pessoas. Só que assim, essas pessoas, elas não levaram uma facada. Entendeu? Elas fizeram uma cirurgia na hora que tinha que fazer, isso faz parte do processo. E também tem diferente. O ponto da bolsa, né? Porque quando a bolsa é colocada muito em cima, como foi o caso do Bolsonaro, você tem um comando absolutamente involuntário do organismo. Você não tem comando. Seja para gases, seja para fezes. É a mesma coisa. É absolutamente involuntário. Não, mas quando a região é mais embaixo, você ainda tem por conta de cólicas ou de mal-estar, você tem uma presa, vem coisa aí. Eu só quis chamar a atenção de que, assim, tem muita gente que nos assiste, que inclusive deve ter a tal da bolsinha, que vai trabalhar com a bolsinha. Vida normal, né? A vida com a bolsinha, entendeu? Não deixa de fazer coisas porque carrega a bolsa. Mas não é por isso que ele não tá. Exatamente, o estado de saúde dele o Russo quer falar. Tentou diversas vezes, não conseguiu. Não. Estava pacientemente aguardando a minha vez, como sempre eu faço. Dona Magda, primeiro... Quando é que é 2019, Russo? 2019. Por que o Russo 2019? Eu não sei. Eu não paguei o IPVA. Eu não paguei meu IPVA 2018, a senhora já quer que eu pague 2019. Não, eu quero dizer primeiro o seguinte, que eu acho que é uma estratégia, a matéria já foi discutida, que é uma estratégia, quando tu estás ganhando, lembramos isso para os mais jovens aqui, o Collor lançou em 90, quando tu está ganhando, tu não tem
por que te expor, né? Se a segunda questão, não tenho conhecimento médico, e se eu evito falar de processo que não conheço, não vou falar de questão médica, e essa questão. Só quero dizer, aí discordando um pouquinho do Gustavo, da questão do lado humanitário, essas coisas. Em política não tem isso, né, Gustavo? Cada um usa o argumento político que lhe favorece e deixa que o tempo amadureça as questões. Então, acho que quem está pedindo debate está cumprindo o seu papel, ou vai dizer, não vamos fazer debate porque o meu adversário está doente. Aí também seria de uma ingenuidade que a gente não pode menosprezar a inteligência dos seus opositores. Então, não me manifesto sobre a questão física por desconhecimento, mas pedir debate é o mínimo que o oponente do Bolsonaro pode fazer, sob pena de omissão. Né? E cada vez que ele pede o debate, mais votos ele dá para... As consequências ele anuncia quando ele pede, né? E ontem nós... Nem todo mundo entende assim, né? Outras pessoas acham que não vai porque não vai. Né? Nós temos um país muito grande e o nível cultural das pessoas é muito diverso. E ontem, bem ou mal, a gente teve um ensaio de debate no Twitter, né? Os dois candidatos tiveram discussões bem acirradas, praticamente um debate, só que por outra forma. O perigo que faz o Rivotril vencido, né? Que isso? Vocês viram o Cid Gomes? Acho que não viu eu falar sobre isso no programa. Não, o teu tá vencido, né? Não. Porque ela falou Quem quis falar sobre não dá, presta atenção, o trio tá vencido. Ela falou 10 minutos. O corpo está... Olha, presta atenção aqui, ó. Voltando lá ao assunto da história da mulher que fez a cirurgia e tal, não sei o que, e morreu. O André Lacerda, nosso telespectador, que é psicanalista, diz o seguinte: penso, o corpo está em alta cotação, alta produção, alto investimento, alta frustração. Alvo do ideal de completude e perfeição, veiculado na pós-modernidade, o corpo parece servir de forma privilegiada por intermédio da valorização da magreza, da boa forma e da saúde perfeita, como um estandarte de uma época marcada pela linearidade anestesiada dos ideais. Escrevi isso há 4 anos, diz ele, mas me parece que está bem atual. Corretamente o que disse o psicanalista André Lacerda. Fala. Não sei se vamos os aniversariantes antes ou vamos à notícia antes. Os aniversariantes, o Mário vamos. O primeiro deles é o Oscar Wilde, que eu já fiz um pequeno comentário a respeito dele. Esse homem extraordinário. Para mim, essa é uma das melhores biografias dele, o Oscar Wilde. Daniel Salvatore Schiffer, né, que é o autor desta biografia, desse extraordinário homem, que foi preso por sodomia. Oscar Wilde foi preso por sodomia naquela época. O homossexualismo não era permitido, era um crime, considerado um crime, e em realidade... A Inglaterra? Ele ficou 2 anos na Irlanda, né? Naquela época, né? Ele se casa, tem um filho, e logo após ter um filho, ele se apaixona por um amigo e tal, e tem a sua primeira relação sexual. Eu acho extraordinário o Oscar Wilde por alguns contos que ele fez, como O Fantasma de Canterville, por exemplo, O Príncipe Feliz, né? E principalmente pelo seu grande retrato de Dorian Gray, que é a sua única obra, a obra mais reconhecida mundialmente. Oscar Wilde, sinônimo de conhecimento, de avanço e de uma postura que repelia a sociedade irlandesa naquela época. O segundo aniversariante de hoje recebeu o Nobel de Literatura, chama-se Günter Grass, né? Dório, como é? Onde é que está o nome dele aqui? Günter, onde é que está o Günter Grass. Günter Grass, né? Grass, né? Esse cidadão recebeu recebeu o Nobel por um livro chamado Die Trommel, que significa o tambor, né? Conta a história, na época que começa o nazismo na Áustria, a história é de uma moça, de uma mulher, que tem um filho, e esse filho vê a mãe traindo o pai com um amante dentro de um hotel. Então ele sofre um trauma e não consegue crescer mais. E quando ele quer se manifestar, ele usa um pequeno tambor, né? Tambor. Então essa história eu não vou contar, porque senão o Vitorino aqui me atira um livro, né? Porque eu já contei. Interessantíssimo. Parou. Só que tem Cada um problema. um Ele tem foi seu acusado
à época de ter pertencido ao Partido Nacional Socialista, ao nazismo, né? Mas naquela época, quanto por cento da Alemanha pertencia ao Partido Nazista, que era o partido dominante. Depois isso foi esquecido dentro do trabalho, da amplitude inclusive deste livro e outros que ele escreveu. Esse o Chicão Tofani pode falar, o grande treinador Zezé Moreira. Zezé Moreira e a Aimoré Moreira foram os irmãos aqui, que tem muito a ver com o futebol brasileiro, principalmente o Cruzeiro de Minas. Eu acho que Zezé Moreira era um estilo de futebol do passado no qual o Brasil se afirmou essa potência de hoje no futebol. Okay. Outro aniversariante de hoje, amigo de todos nós aqui, o outro aniversariante, completando 65 anos, Paulo Roberto Falcão. 65 já? 65, tá? 53, né? Dá 65 anos. Falcão, grande jogador de futebol, caráter. Ele é uma figura, eu adoro o Falcão, né? Um cavaleiro. Ele é grande injustiçado pelo Internacional. Inclusive, muito. O Internacional trata mal sacaneou os seus ele, ídolos. O Internacional trata mal os seus ídolos. Qual é o jogador que teve sucesso como técnico lá? Carpegiani, Falcão, Figueiredo, nem o Fernandão, eles limaram tudo. Parece que os diretores têm ciúme dos jogadores. Ao contrário que tem Milan, Bayern de Munique, as histórias. Bom, o Tim Robbins, que é um ator e diretor e escritor norte-americano, e a bela Leila Pinheiro, que completa hoje 58 anos. O tempo passa para todo mundo. Linda Leila Pinheiro. Só para mim, que acho que eu tenho Só tu que vai fazer 60? Só tu que vai fazer 60? Doutor Ruschel, por gentileza. Dona Magda, o feminicídio nesse país está virando uma verdadeira... Feminicídio está virando uma verdadeira febre. Eu acho que nós precisamos parar de transformar em estatístico, parar de ver isoladamente e começar a dar um tratamento maior a um problema que está se tornando maior. E é o que está fazendo a cidade de Rio Grande. Lá eles criaram um projeto de proteção à mulher e de amparo à mulher, não só psicológico, mas também de trazer a mulher para o mercado de trabalho, que a grande dificuldade da mulher que é agredida é a dependência financeira que ela tem do homem. Então ela quer deixar este marido, mas ela não consegue porque dele depende. Então, lá eles criaram um projeto super inteligente. Eles dão não só assessoria psicológica à mulher, mas ajudam a ter uma atividade profissional, a se profissionalizar em alguma área. Mesmo que ela não consiga imediatamente largar o seu agressor, ela começa a se preparar para fazê-lo. E aí avancei um pouquinho nos números do semestre, são realmente assustadores. Nós temos 1.249 ocorrências, já falando de Rio Grande do Sul, com 49 casos de morte, 129 de tentativas e 892 estupros. Vejam que os números fogem de qualquer... Nós trouxemos bons números aqui, doutora Luciane, os números que trouxemos, mas por isso que eu digo, o feminicídio hoje ele tem que ser visto como uma coisa isolada. Como vamos fazer, como as mães vão educar seus filhos, como vamos, quando com as primeiras agressões, como é que buscaremos a solução para uma coisa tão pesada. Coisa agora... Eu acho bem simples a solução, bem simples. É penal. A solução passa por duas coisas. O cara que é provado não tem habeas corpus. Esquece habeas corpus. Habeas corpus é para a Suíça, não para o Brasil. O Brasil tem que ser modelo chinês. Sem habeas corpus e sem redenção de pena. O cara vai pensar 10 vezes e classifica como crime hediondo. Não, e isso já tem, né? Essa é a maior proteção para a mulher. Tem uma PL 5242 de 2013 que torna hediondo exatamente os crimes passionais, mas a PL até hoje não foi votada. E eu nem vou falar no autor da PL para não dar problema. Não fala. Mas se você quiser pesquisar, PL 5242 de 2013. E só para complementar, dona Maria, como isso está incomodando, foi criada a Patrulha Maria da Penha. Né? Isso já estamos falando em termos de Rio Grande do Sul. Essa Patrulha Maria da Penha é porque existem várias medidas protetivas que não são respeitadas. Mas se essa patrulha vai e localiza que esta pessoa está infringindo, imediatamente ele é preso. Então vejam a importância. Agora é possível. Vejam a importância desta patrulha. Então, está feita a medida protetiva. Há uma denúncia. A patrulha vai lá, constata isso, ele imediatamente recebe uma ordem de prisão. E a própria medida protetiva, que antes era dada pelo juiz, agora o delegado que está podendo aplicar. Pode aplicar. Então, isso também foi contestado por muitos, mas um grande progresso, porque até o juiz
conceder essa medida protetiva, a mulher já tinha morrido, porque se passavam dias, algumas horas. O delegado que tem essa proximidade, está ali com a pessoa na frente dele, que aplicando a medida protetiva tem muito mais efetividade do que E eu quero só ressaltar uma coisa que é fundamental e vem ao encontro do que o Ruschel acabou de dizer. Temos que ver como vamos educar nossos filhos. Nós, mães, não educamos bem os nossos filhos homens. Porque os nossos filhos homens são assim por quê? Porque tiveram uma educação. Verdade. Né? Então, assim, aquela coisa que a gente... Não estou falando que sejam assassinos ou homofóbicos, não é nada disso, mas a gente sempre diz assim, pois é, o meu marido não me ajuda a lavar a louça, meu marido não estende a cama. Quem é que ensinou o teu marido a ser assim? Foi a mãe, né? Então, desde essas pequenas coisas até as mais graves... Bem colocado. É da mãe. Não é nem do pai, é da mãe. A mãe, eu acho que é a educação da família, mas a mãe tem um papel muito importante para mostrar que não é a mãe só que tem que fazer. Tem que fazer que nem a telespectadora. Porque é a mulher. Privatizei, cada um vai fazer a sua coisa. Então, a mãe não pode sempre colocar a mesa, porque isso é uma coisa, uma cultura machista que a gente tem. Então, assim, e que a gente reproduz. Coloca na mesa, quem é que tira a mesa? As mulheres. Porque os homens continuam na mesa conversando. Exatamente. Isso tem mudado. A gente tem que ser justa, que isso é um processo que existe de mudança. Meu pai que diz, eu que faço o carreteiro agora, porque fica sentado depois, né? A gente chega e é bom a conversa dele. Maravilhoso. Onde é que a gente se inscreve? Onde é que a gente se inscreve? Mas ainda é, claro que isso evolui, mas ainda é diferente. Porque o menino não brinca com boneca, o menino não lava a louça, o menino não arruma a cama. E outra que faz com o menino, que é muito errado, o menino não pode chorar. Engole o choro. Não pode chorar. Homem não chora. Mas isso existe ainda, meu Deus do céu. Existe. Socorro. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, apesar da força física, homem que bate mulher são fracos, não tem equilíbrio emocional, não tem capacidade de articular o português para manter um diálogo em alto nível, não precisa de força. Quer dizer que são fracos, não tem caráter. Muito bem falado, Marta. 1 minuto para o programa-se, que vamos acalmar aqui. Daqui a pouco tem um monte de homem esperando ele na saída. Tem um monte de homem esperando ele na saída. E não é para casar comigo, não. Vamos lá, Alice. Magda, eu selecionei algumas atrações para quem está em busca de algo diferente aqui na capital. É que o tradicional Festival de Arte da cidade de Porto Alegre acontece até domingo com várias atividades relacionadas às artes visuais. E conta também com algumas oficinas, entre elas a de produção de painéis cerâmicos, a de iniciação à aquarela, a de pintura, a de escrita em arte, a de reciclagem de papel, entre outras. E ainda na programação do festival, eu também quero destacar a exposição Acústicos e Elétricos, que convida o público a interagir com aparelhos sonoros. Essa mostra tem entrada franca e está em cartaz na Pinacoteca Aldo Locatelli, que fica aqui no centro de Porto Alegre. Mais detalhes de toda a programação do festival e mais informações sobre esses cursos tem tudo lá no site atelierlivre.wordpress.com. Muito bem, uma excelente sugestão. Olha aqui, ó. O nosso telespectador assíduo e fiel, Dilon Camilo, mandou um e-mail durante o programa dizendo assim: ganhe quem ganhar. A partir de janeiro, com o novo presidente, vamos precisar rezar para todos os santos, pedindo que o povo volte a ter condições de uma vida melhor. Eu acho que ele tem toda a razão. Porque não é por gostar de A, B ou C. A nossa situação é muito grave. É grave. A nossa situação é muito grave. Então, quem quer que seja, vai ser muito difícil. É fato. Vai ser muito difícil. Vamos rezar para que as coisas efetivamente deem certo. Dona Magda. Pois não, senhor Marlin. Não, só gostaria de falar de um ator brasileiro. Ele está indo embora para Portugal. O ator é o Bem-vindo Sequeira. Não é Siqueira, é Sequeira. O nome dele. Bem-vindo é uma figuraça, muito brincalhão, faz cada careta na televisão. Eu tenho a impressão que aqui no Brasil ele entrou num ocaso artístico, né? Porque ninguém convida ele. Bom, não tem trabalhar, não tem teatro, nada, vai tentar Portugal. Então ele mora em Copacabana, colocou o apartamento à venda com tudo, evidentemente você não vai levar mudança para Portugal, levar móveis, etc, etc. Não tem como, só por um navio custa uma verdadeira fortuna para levar daqui até Lisboa, ou Porto, eu não sei que cidade. Vai morar provavelmente em Lisboa, a capital onde ficam as centrais dos canais de televisão.
Agora, se o Bem-vindo acha que vai ser fácil, ir lá fazer uma novela como ator convidado, ficar 2, 3 meses, estando num bom hotel, no Altis Hotel, por exemplo, no Ritz, ali no centro, ali na Praça Eduardo VII, isso é uma outra coisa. Agora, ir lá no dia a dia, com os atores portugueses e tal, que são excelentes e tal, eu acho difícil. Bom, cada um deve correr o risco que queira correr, mas não é fácil a vida para quem vai viver. Quem tem dinheiro, que não tem nenhum problema de trabalho, maravilhoso. Agora, brigar no dia a dia, o Vitorino já morou fora do país, ele sabe como é que é isso. Somos cucarachas, né, Marne? Claro. Em Portugal, o que é que estão a fazer aqui? Voltem para aquele país que nos demos. Que sotaque horrível. Mas é o meu sotaque. Tá bonito. Jamais moraria em Portugal. Meu Deus do céu. Não, ele não tá falando do teu sotaque. Sotaque de Portugal, Olha, não se cospe pra Mas cima, eu não vou morar, vou pro Uruguai, então. Bom, pode ir pro Uruguai, Portugal, não. Nós agora vamos para casa, que chegou a hora da gente se retirar, deixar vocês descansarem, dormirem, sonharem, bons sonhos, e amanhã a gente tem um novo encontro, logo depois do Jornal da Pampa, com o novo Atualidades Pampa. Bem novinho. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.